Eu acredito que é importante para todas as mulheres terem essa percepção de como se proteger. E a gente consegue tentar trabalhar isso, um pouco como foi na aula hoje, de perceber o ambiente é uma das primeiras coisas. Apesar de não ser necessariamente fácil, é algo que, em geral, as mulheres conseguem fazer bem. A gente fala, às vezes, em um sexto sentido, mas que se a gente aprender a valorizar esse sexto sentido, porque tem muita parte da nossa comunicação que é não verbal. Então eu entendo o que o outro está me querendo passar de mensagem a partir de movimentação do corpo, muito de expressão facial, se a pessoa está abrindo as narinas, se está levantando alguns músculos, e eu consigo ler isso e não necessariamente tornar isso consciente. Então se eu começo a respeitar essa intuição, esse sexto sentido, ou treinando cada vez mais estar consciente do que está acontecendo ao meu redor, vai ser mais difícil ser pega de surpresa. E uma coisa que infelizmente acaba sendo comum para abusos na rua, né, ou para situações de violência na rua, os agressores eles vão procurar vítimas que apresentam uma postura que elas não vão reagir, que não vão pedir por socorro, ou que não vão gritar, que vão ser de alguma maneira mais submissas. Então, se eu apresento uma postura corporal que vai me levando para esse lugar, eu estou aumentando o meu próprio risco. Então, eu quero o contrário. Eu quero tentar melhorar minha postura, eu quero tentar identificar um possível agressor, dizer para ele que, olha, eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo, e não me deixar ser intimidada por nenhuma movimentação ou comportamento. Eu acho que aí tem dois problemas. Um que, em geral, é uma questão meio cultural e educacional, das mulheres serem ensinadas a não reagirem e delas serem ensinadas, educadas a responder com sorrisos e responder de uma maneira mais passiva e agradável. E aí só depois que sofre um trauma, sofre uma violência, fala assim, não, agora eu preciso mudar, eu vejo que esse comportamento talvez não esteja adequado, então eu preciso procurar alguma outra forma de responder. E eu acho isso um erro, que é deixar para ter passado por uma violência para me precaver dela. Né? Em segurança, muitas vezes a gente fala que precisa ter um treinamento e ter um treinamento constante. Se você trabalha numa empresa, tem alguém que é brigadista de bombeiro. Todo ano você vai ter uma reciclagem. Então, segurança também é isso. Ter noções básicas sobre segurança deveria ser um treino constante para que, se eventualmente a gente precisar, saber o que fazer. Eu gosto sempre de pensar que a defesa pessoal feminina começa muito antes. Quando a gente olha para a questão de estatística, a gente tem, infelizmente, que a maioria dos ataques são feitos por pessoas conhecidas. São feitas por homens, por companheiros, por pais, por filhos, que vão agredir as mulheres. Então, quando a gente pensa, muitas vezes, em um aspecto de não, eu vou querer chutar, ou enfiar o dedo no olho, ou eu vou querer dar um soco na cara, a gente tira todo o contexto de violência que aconteceu antes. E eu acho que esse outro momento é muito mais importante da gente aprender a reconhecer e a entender o que acontece. Teve um caso recente que estava vendo na internet de uma menina de 14 anos que estava no mercadinho e ela estava ali comprando, o cara fica atrás dela, fica rondando e a menina, tadinha, parecia que não sabia o que fazer. Né? Ela estava ali tentando terminar a compra, não queria parecer mal educado e tal. Primeira coisa, em geral, a mulher seja mal educada. Cara, sai daqui, aprende a xingar, aprende a gritar, aprende a reclamar, porque a gente é muito ensinada a segurar tudo, a conter demais. E isso acaba trazendo várias consequências negativas ao longo da nossa vida. Então, primeira coisa, se quer dar uma de louca, fica à vontade de dar uma de louca, porque a gente precisa, muitas vezes, aumentar a voz para minimamente ser reconhecido. Assassinos em série, e como eles escolhiam as mulheres.
O Ted Bundy é um exemplo disso. Tem algumas entrevistas nele na internet, você consegue achar isso fácil. Você vê esses caras falando sobre as pessoas que eles escolhem, existem perfis. Se você consegue identificar esse perfil, se você se reconhece nesse perfil, opa, vamos mudar. Eu preciso não me portar como uma vítima. Ritmo de marcha, a forma como eu arrumo o cabelo, se eu só olho olhando para o celular e não vejo o mundo ao meu redor, se eu fecho os ombros, se eu ando sem confiança, mais inclinado. Mandrongo, né? Então, assim, tem várias partes de uma leitura não verbal que a gente consegue tentar pegar detalhes. E quando você estuda pessoas que assassinaram várias pessoas e como eles escolhiam as vítimas, você percebe, ok, será que eu estou me comportando como vítima ou será que eu posso sair desse lugar e me comportar de uma maneira diferente? O que eu posso fazer? Então, quando a gente ensina defesa pessoal, a gente tem que levar em consideração o tipo de treinamento que a pessoa tem, né? Se ela é apta, se ela é forte, se ela não é, se ela é idoso, se ela é jovem, se ela é criança. E em cada fase, ela vai ter uma habilidade. E eu tenho que entender enquanto ensinador, né? Ou seja, como profissional, eu tenho que ensinar certo para cada idade, né? Não simplesmente fazer todo mundo repetir o mesmo golpe. Isso é ingênuo até, né? Eu posso ensinar um golpe para você, que é o homem mais forte, e um outro golpe para uma criança. Se ela falar assim, você tem que segurar a mão e dar um soco. Uma criança de 10 anos dá um soco em um adulto, vai ter pouco efeito, né? Então, assim, não é por causa da ferramenta, né? Então, assim, é a estratégia de uso dela. Então, por isso que eu falo, entender o ambiente, observar sinais sociais, né? Se colocar, para quem você tem que pedir ajuda. Por exemplo, eu vejo todo mundo falar isso. Você vê uma situação, você sai correndo. As pessoas não treinam correr. Elas não conseguem correr. Então não tem lógica você sugerir uma coisa dessa. Ela não vai correr nada, ela vai tropeçar e cair. Acabou. Eu consigo correr? Não. Pronto, então correr já não é uma solução para mim. Eu lembro de um seminário que a gente teve no Canadá, em que o exercício era esse, escapar de faca correndo. Cara, assim, nós éramos em 200 pessoas. Acho que uns 10 de nós conseguiam correr de um cara atacando com faca, realmente atacando com faca, né? O resto levou facada. E parecia a solução mais óbvia, né? Era só correr, né? Então, assim, até isso é falácia. Eu acho que a primeira coisa é começar ela a se fortalecer. Então, dela entender o que o corpo dela é capaz de fazer. Se ela consegue ir para o chão e levantar, uma coisa muito simples. Se eu consigo me ajoelhar, será que eu consigo correr? Será que eu consigo fugir? Ou criar distância? Então, a primeira questão é conhecer a si mesmo. A partir daí, eu consigo bolar planos e bolar possíveis soluções. Se a pessoa está segurando algo na mão, em geral, eles evitam. Então, existem algumas coisas que dão indicativos. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de um relacionamento amoroso, onde o parceiro eventualmente agride a companheira, aí é outro perfil. Aí, independente do que ela esteja vestindo, usando, é uma questão onde ele vai destruindo o psicológico dela e vai evoluindo até chegar nas agressões físicas, né? Desculpa te comentar, tem homens que, por exemplo, eles ficam mal que a mulher dele se arruma, porque ele tem medo que ela vai trocar ele por outro. Então ele fala, ficou bem essa roupa, não põe essa roupa. Ele começa a boicotar ela na vestimenta dela. Então, assim, já é uma atitude complicada. Ele tem que, né, quer dizer, a insegurança dele, né, está afetando ela. Ele obriga ela a vestir tal roupa, ele fala que não pode se arrumar tanto. Onde você vai com essa roupa? Ele começa a questionar. Então, assim, se ela não percebe esse sinal, né, imediatamente, ele está... Né? E costumam, infelizmente, ser vários sinais. Só que a gente vai empurrando com a barriga, vai cedendo. Até o momento onde fala assim, não, mas ele só me bateu uma vez. Ou não, ele bebeu, mas é só quando ele bebe, mas ele bebe todo dia. Então, assim, né? Só que ao mesmo tempo aí a mulher não tem força para sair. A mulher não tem, o psicológico dela já está destruído. Às vezes não tem ambiente que sejam confortáveis. Se vocês não tiveram, se não tiveram experiência de ir numa delegacia da mulher, eu já tive. A delegacia da mulher está fechada em horário que normalmente abuso doméstico acontece, então assim, vai procurar ajuda de quem? Se não tem encaminhamento para filhos, creche, se você não consegue ter um abrigo. Uma coisa de por que a mulher procura depois? Mas todo mundo nós procuramos depois.
é muito raro. Por exemplo, e também não funciona sem ser depois. Eu só posso procurar ajuda se eu acho que preciso de ajuda. Né? Então a mulher vai procurar autodefesa quando ela entende que ela precisa. Se ela não perceber isso, é igual o psiquiatra, né? O psicólogo. Ela não vai no psicólogo só por ir no psicólogo. Ela vai quando ela entende que, poxa, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso de ajuda externa. Então ela vai no psicólogo, ela vai no nutricionista, ela vai... Então a gente vai procurar ajuda quando a gente percebe que a ferramenta que eu tenho atual não me permite resolver os problemas que eu tenho. Então, seria estranho se ela fizesse diferente com a arte marcial. Ela só vai notar que ela tem essa vulnerabilidade quando for explodir. Tipo, aconteceu, puxa, eu sou vulnerável, eu preciso não ficar tão vulnerável, procurar ajuda. Isso é em todas as questões, né? Alimentar, mas médica. Eu acho que tem um problema, se me permite, que assim, é da própria comunidade de arte marcial. Sim. Porque, em geral, é um ambiente agressivo, em geral, é um ambiente que pode ir para competição muito fácil. Abusadores, e tem muito abusadores em universo de arte marcial. E aí você fala assim, onde que eu vou procurar ajuda? Sendo que no ambiente onde eu vou, eles estão justamente reforçando comportamentos de pessoas que são abusadoras. E aí você fala, então... Enaltece o abuso, né? Diz que, e também enaltece o sofrimento, né? Não, mas esse aqui você tem que sofrer, assim, olha como eu sofri, olha, para chegar aqui você tem que você tem que comer um caminhão de titica. E eu falo, cara, não é isso, vocês estão... Não, você tem que quebrar o braço para poder treinar, você tem que deslocar a retina para poder treinar. Isso não é arte marcial. Não tem nada a ver. E aí é assim, ok, então a gente também cria ambientes propícios pra prática que possa favorecer. Porque eu já tive mulheres me perguntando assim, mas você treina arte marcial, não dói um soco? Dói depilar, dói arrancar pelo. A gente faz um monte de coisa que dói. Dói usar, às vezes, sutiã, colocar espartilho, sei lá. Então, assim, é só uma dor a mais. Em geral, a gente lida muito bem com a dor. Mulheres, mais do que homens, costumam ter mais resistência, né? Até foi uma pergunta que me fizeram quando eu estava treinando arte marcial no sistema. E aí um instrutor de fora perguntou, por que você quer aprender? E aí minha resposta é, eu moro no Brasil, eu moro em São Paulo. Então, assim, por mais que tenha um bom companheiro, tenha uma boa família, tenha uma boa relação com as pessoas, o fato de viver em São Paulo e sair na rua me expõe a várias situações onde eu posso sofrer um abuso. Então, eu quero me precaver, eu quero entender minimamente como evitar isso. Se você mora em uma grande cidade, já é diferente de você morar no interior. São outros problemas, são outras dinâmicas. Mas São Paulo, por exemplo, a gente fez algumas coisas aqui, um dos melhores lugares para treinar é metrô. Você está andando, está cheio de gente, as pessoas te marcam, você vê a distância. Então, se a gente puder ter ambientes mais confortáveis e que as pessoas se sintam bem para poder treinar, ótimo. Mas tem que treinar, de vez em quando vai levar um soco e tá tudo bem. Isso foi uma discussão um pouco com o Nelson, porque ele queria que eu me formasse instrutora e eu não queria exatamente ser, mas eu entendo que às vezes as pessoas falam assim, não tem instrutora mulher, então eu quero ir. Porque o fato de eu ser mulher, teoricamente, abre mais possibilidades. Só que eu acho isso ruim, porque a gente já cria um preconceito no sentido que os homens não vão ter nada para me ensinar ou que todos os homens são agressivos. Não, existem homens que são agressivos, existem abusadores, mesmo no ambiente marcial, e existem abusadores em todos os lugares. Mas nem todo homem é um abusador. Então, eu acho que o fato de ser uma instrutora mulher facilita um pouco a entrada, pelo menos. A entrada. Para ser a porta de entrada. Para ser uma porta de entrada. E assim, infelizmente eu brinco que eu já sofri todos os tipos de violência. Então, eu não quero que ninguém sofra nenhum tipo de abuso, mas a gente já passou por isso. Então, tentar entender os caminhos para sair daí são diferentes, né?